Apocalipse capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, diz assim: Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, são as tuas... Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disso, olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho do céu. E do santuário saíram 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Mais um texto, mais uma mensagem em Apocalipse. Eu tenho repetido várias vezes que Apocalipse ele não é um livro de terror, ele é um livro de louvor. E tendo dito isso, você pode se questionar: pastor, mas cadê a música? Se Apocalipse é um livro de louvor, eu quero ver a música. Cadê a música, pastor? E você faz bem em se perguntar aonde está a música. Afinal de contas, louvor tem que ver com música, não tem? E vamos dizer uma coisa aqui: uma vida sem música é uma vida muito sem graça. Eu não sei você, mas eu tenho minha própria playlist e eu ouço ela indo para o trabalho, no trabalho, fazendo alguma atividade, até mesmo na academia lá. Eu não sou um grande frequentador da academia, devo dizer, mas as poucas vezes que eu fui na academia tinha uma música tocando lá que nos motivava a fazer os exercícios com mais qualidade. A vida é feita de música. A vida sem música é uma vida sem graça. Eu sei que todos nós temos uma playlist. Tinha uma comunidade no Orkut que era assim: e se a vida tivesse trilha sonora? Quem se lembra dessa comunidade? Eu era inscrito nessa comunidade. Porque é bem isso, a nossa vida ela tem uma certa trilha sonora. Uma música que a gente ouve nos faz lembrar alguém. Uma canção que a gente ouve e nos faz louvar a Deus melhor, ou nos faz lembrar de pai, de mãe, de momentos que foram marcantes. A vida ela é feita de trilha sonora. Eu queria perguntar para você: quais são as canções que movem a sua vida? Que te dão ritmo? Qual é a canção que você ouve no trabalho? Indo para o trabalho. Qual é a música que te faz lembrar o seu marido? Qual é a música que te faz lembrar o seu cônjuge? Músicas são para isso. Elas mexem com a gente e despertam bons sentimentos ou maus sentimentos. Você sabia que Deus também tem uma playlist? Apocalipse é um livro de louvor. E nesse capítulo de número 15, aqui está registrada a playlist de Deus, a música de Deus. Você gostaria de ouvir a música de Deus? Você gostaria de ouvir a playlist de Deus? Você está preparado? Porque eu vou eu vou avisar você que essa música vai mexer com você. O refrão vai grudar na sua cabeça.
Então aumenta o som, porque pode ter certeza que essa música vai embalar o seu louvor a Deus. Vai fazer com que você seja mais grato, mais alegre ao passar pelas tribulações, adorá-lo como ele merece ser adorado. Vamos ao texto? Apocalipse capítulo de número 15, ele começa com um sinal. Como os 3 últimos textos, ele também começa falando a respeito de um sinal. Vi no céu, João viu no céu outro sinal. Sinal é, Deus está julgando. Sinal significa, o juízo de Deus está a caminho. O céu está vindo para a terra. Isso não é nada bom para aqueles que perecem. Isso não é uma boa notícia para os ímpios, para os demônios, para o anticristo. O Cordeiro está colocando um ponto final em todas essas coisas. E ele vem com as 7 últimas pragas. O que é 7? Juízo completo. Juízo completo. 7 é o número da perfeição. Pragas completas, ira completa, juízo completo. E isso é confirmado pela frase seguinte: pois nessas 7 pragas, a ira de Deus se consuma, se completa, acaba, tem final. O que mais nós vemos? Verso de número 2. Vi algo como um mar de vidro. Adoro essa expressão para se referir a Deus. Tem um livro do J.I. Packer chamado Conhecimento de Deus. E a foto da capa é um mar. Acho maravilhoso. Porque Apocalipse, afinal de contas, compara Deus a um mar. Aqui está escrito que vi algo como um mar de vidro, um mar de cristal, misturado com fogo. E esse mar de vidro é Deus, é o próprio Deus. Deus e a sua santidade, pureza, cristalina, branquidez, alvo. É Deus que está registrado aqui, sua santidade, misturado com fogo. Vocês estão me ouvindo aí? Então, misturado com fogo, ira de Deus, raiva contra o pecado, raiva contra a maldade, raiva contra as trevas, santidade e ira. 2 elementos terrivelmente violentos no que se refere à pessoa de Deus. A santidade de Deus é o atributo que faz com que ele se ire contra toda a maldade e pecado do homem. E o verso continua dizendo: eu vi também os que haviam vencido a besta. Quem são os que venceram a besta? Os 144 mil. E quem são esses 144 mil? Bem, representativamente, eles são a igreja completa. Esses são os 144 mil. Foi o número que Deus escolheu para representar toda a igreja. Mas não é só a representação de toda a igreja. É também a tropa de elite de Deus. Os melhores cantores, os melhores músicos, aqueles que ele selecionou a dedo para adorá-lo na beleza da sua santidade. É por isso que eles estão à margem, é por isso que eles estão perto desse Deus representado como mar de vidro e como fogo. Eles estão entoando cânticos a Deus, essa tropa de elite, esse coral celestial. Eu certamente não estarei lá, porque eu não canto bem, mas tenho certeza que vai ter crente que Deus escolheu, que canta bem, que adora legal, e ele vai escolher para adorá-lo na beleza da sua santidade. E esses 144 mil venceram 3 coisas, pelo menos. Venceram a besta, que é o governo do anticristo, governo que se levanta nesse tempo do fim, iníquo, maldoso, contra Deus e contra o seu reino. Venceram a besta, venceram esse governo maléfico. Venceram o que mais? A sua imagem. Isso você tinha que ter acompanhado as mensagens anteriores. Mas você ia perceber que o anticristo fez uma imagem dele, e essa imagem ganhou vida. A gente não sabe se trata de um androide, de um robô, ali feito pelo Elon Musk, né, ou algo do gênero, ou se é uma imagem que literalmente ganhou vida
e atormenta a igreja e caça os santos e mata aqueles que são filhos e filhas de Deus. A gente não sabe, mas esse 144, a igreja venceu a imagem do anticristo também. E venceu aqueles que carregam o seu nome, que é o próprio anticristo, que é essa figura de governo, esse governador que se levanta, esse anticristo contra Deus, encarnado pelo próprio diabo. Bem, a igreja também o venceu. E é por isso que ela adora, é por isso que ela louva e enaltece o nome daquele que é santo e consuma a sua ira. Olha como é que eles estão. Eles estão com harpas de Deus. Sabe aquela figura da cultura pop, onde a gente vê os santos como com asinhas, auréola e uma harpinha? Bem, foi tirado daqui. Não é totalmente verdade, não quer dizer que nós teremos literalmente harpas, mas mostra harmonia, mostra que esses santos estão adorando, que eles estão cantando um louvor, a honra e homenagem a esse Deus que é santo. É isso que evidencia. E vamos ao primeiro ponto da mensagem. A playlist de Deus está na Bíblia. Olha o que eles cantavam. Verso de número 3. Cantavam o cântico de Moisés. Quando Deus escolheu um canto para que eles cantassem para Ele mesmo, Ele não deu um cântico novo. Ele foi lá no Antigo Testamento, ele pegou a Spotify lá do Antigo Testamento, deu uma olhada na lista e falou: eu quero esse daqui. E foi para Êxodo, capítulo de número 15. E escolheu o cântico de Moisés, porque achou oportuno, porque já estava na sua escritura. E disse: cantem esse hino a mim, cantem esse louvor a mim. Por que é que ele fez isso? Porque o contexto é exatamente igual. Você vai ver na Escritura diversas situações em que José passou, Jacó passou, Davi passou, homens e mulheres de Deus enfrentaram, que é ipsis literis, igualzinho às situações que você enfrenta na sua vida. E nela você vai ter forças para poder garantir a sua vitória espiritual, para vencer como esses homens e mulheres venceram. E muitas vezes também aprender com os erros deles. Deus ele escolheu esse hino de Moisés, porque o contexto é exatamente igual. E eu quero te provar isso. O povo de Israel havia sido liberto do domínio do Egito e passou pelo Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou. E quando o faraó e seus cavaleiros passaram pelo Mar Vermelho, Deus fechou esse mar e o faraó e seus cavaleiros todos pereceram, todos morreram. Bem, faraó é igualzinho à figura do anticristo. Quer o faraó odiava o povo de Deus, perseguia o povo de Deus, colocou sanções econômicas, escravizando o povo de Deus. Quem é o anticristo? Odeia o povo de Deus, persegue o povo de Deus e coloca sanções econômicas sobre o povo de Deus. E aí o que acontece? Eles passam pelo Mar Vermelho, não passam? Como é que Deus se apresentou aqui? Cristal e fogo, Mar Vermelho. É igualzinho como ele está se apresentando em Apocalipse capítulo de número 15. O povo passou e Faraó foi engolido. E Deus também está colocando um ponto final no faraó moderno, no anticristo. O contexto é exatamente igual. Deus matou o faraó e os seus cavaleiros ao fazer com que o mar os engolisse. Esse mar vermelho, que é cristal misturado com fogo. Que hino então seria melhor do que esse? Vamos cantar o mesmo hino que matou o anticristo do Antigo Testamento. Vamos cantar o mesmo hino de liberdade do povo de Deus lá no Egito. Vamos cantar o mesmo hino que embalou a libertação, a liberdade, o livramento de Deus
das mãos do seu inimigo no Antigo Testamento. E ele faz com que esse povo cante a mesma música, da mesma playlist. Não é a primeira vez que Deus faz isso. Jesus Cristo, que é Deus, quando se percebeu carregando o peso do pecado de todo o mundo, ele disse: Lemi, Lemi, Labá, Sabatani. Ou seja, Senhor meu Deus, por que me abandonaste? Dizendo para o Deus Pai. Essa música também não é nova. Jesus Cristo não inventou uma música na hora, não. Ele também foi para a playlist do Antigo Testamento, na Escritura, lá em Salmos 22:1, cujo contexto de abandono também é o mesmo. Porque música, meus irmãos, é isso. Quando nós estamos tristes, alegres, pensativos, a gente busca uma expressão artística que revele esse sentimento que é em nós, que explique aquilo que com as nossas palavras a gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir. Que traga para fora a superfície aquilo que está dentro de nós. E Deus pega a sua playlist da Escritura. Isso certamente tem muito a nos ensinar. Porque essa igreja neotestamentária, ela canta a playlist de Deus. Ela canta as músicas de Deus. O que é que a igreja tem que fazer? A igreja precisa cantar a Bíblia, por isso que os nossos cânticos são baseados na Escritura. A igreja precisa pregar a Bíblia, não aquilo que ela acha mais adequado diante do mundo ou aceitável diante da sociedade. Ela precisa pregar a Bíblia e a igreja precisa aprender a orar a Bíblia. É por isso que nós abrimos os nossos cultos com a leitura orante do livro de Salmos. Por que é que nós fazemos isso? Porque a Bíblia é o registro mais elevado sobre a glória de Deus. Não existe outro registro escrito mais elevado sobre a glória de Deus, sobre a pessoa de Deus, do que a Bíblia Sagrada. Nela, nós entendemos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a piedade, para conhecer quem é esse Deus maravilhoso que trabalha em nossas vidas. Por isso, eu gostaria de recomendar para você que cante a Bíblia no seu dia a dia. Está no trabalho? Está fazendo a sua rotina? Cante a Bíblia. Cante hinos e canções que te façam adorar a Deus na beleza da sua santidade. Esse mar de cristal maravilhoso, esse mar de vidro, de pureza e santidade, que é o Deus que nós servimos. Ore a Bíblia. Pastor, as lágrimas caem do meu rosto. Eu não sei o que expressar a Deus. Eu não sei o que orar a Deus, mas eu preciso de ajuda. Visite os Salmos. Salmistas te ajudarão a orar. Salmo de número 40, hoje nós lemos, diz assim: tirou-me de um lamaçal, me ajuda a confiar em Ti. Quem que nunca passou por essas situações? Aonde a gente vê Deus tirando a gente de um lamaçal. Aonde a gente pede para Deus nos ajudar a ter fé nele mesmo. Aonde a gente pede para Deus nos dar mais confiança em sua pessoa. Os salmos nos ajudam a orar. Não sabe o que dizer para Deus, não sabe o que expressar, as palavras te faltam. Busque nos salmos a sabedoria que você precisa para orar o Senhor. Para orar o Senhor. Uma das coisas que Deus mais ama por parte dos seus servos é que eles o lembrem de sua palavra. Deus gosta que a gente o lembre de sua palavra. Deus gosta que a gente utilize aquilo que Ele falou e aquilo que Ele revelou sobre si mesmo para nos aproximar dEle, para nos relacionar com Ele.
É o que Deus decidiu revelar ao homem a respeito de si mesmo. Não se trata daquilo que o homem pensa de Deus, e é por isso que esse livro tem tanto poder. Se existe alguma coisa que tem que embalar o ritmo da nossa vida, se existe algum atributo que nós temos que cantar em nosso trabalho, enquanto perfazemos a nossa rotina, isso é a Escritura Sagrada. Há uma quantidade valorosa de alegria, paz, paciência, virtude nesse livro. E quando a gente canta, nós estamos mais satisfeitos em Deus. Eu tenho provado isso, meus irmãos. Eu tenho provado isso. E pregue a Bíblia. Pregue a Bíblia. Pastor, eu tenho um colega do trabalho, como eu me aproximo? Pregue a Bíblia. Pastor, mas se eu pregar a Bíblia, eu vou confrontar ele, que é espírita. Pregue a Bíblia. Pastor, mas se eu confrontar minha mãe, o meu parente, eu vou ter que mandar ele largar esse pecado, que esse pecado é idolatria, que esse pecado é algo terrível diante do Senhor. Então mande ele largar o seu pecado, mande ele se arrepender e pregue a Bíblia. Paulo vai dizer, eu quero agradar a homens ou a Deus? Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Pregar a Bíblia, meus irmãos, significa desagradar os homens. Pregar a Bíblia significa não ser aceito. Pregar a Bíblia significa ser nocivo para essa sociedade. A nossa Bíblia é uma Bíblia que ofende. A nossa palavra é uma palavra que ofende. E se há algo que te consola, o John MacArthur vai dizer o seguinte, olha, os homens têm ofendido a Deus por toda a sua vida. Pregue a Bíblia e deixa que Deus os ofenda por um pouquinho de tempo. Vale a pena a gente parar para refletir nessas palavras, não? A playlist de Deus está na Bíblia. E a igreja dá glória a Deus. O segundo ponto da mensagem, a igreja dá glória a Deus. Verso de número 4. Quem, Senhor, não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, mar de vidro, de cristal, santidade. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O verso de número 4 começa e termina rendendo toda a glória a Deus. E é isso que a igreja faz. A igreja é feita de gente santa, de gente que não busca dar glória a si mesma, gente que não se orgulha de quem é, do que faz, do que já realizou na vida. Não. Nós damos toda a glória à pessoa de Deus. Talvez você leia a Bíblia e perceba que a Bíblia fala de você. E aí você se confunde. Porque como a Bíblia fala de você, você acha que a Bíblia é sobre você. Mas a Bíblia não é sobre você, apesar da Bíblia falar de você. A Bíblia é sobre a pessoa de Deus, dá glória a Deus e tudo gira ao redor da pessoa de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Ele a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos, meus irmãos. E para a gente, nada. E para a gente, nada. Requer que Ele cresça e que nós diminuamos. Crente não combina com holoforte. A igreja está cantando sobre Deus e é somente a Ele que se dirige à adoração. Os crentes sabem disso. Tu és santo, tu és santo. Existe integridade em suas canções. Existe entrega em sua canção. Tu és santo, eu não sou. Quem não vai te temer, quem não vai te glorificar, todas as nações virão e se prostrarão. Crentes sabem que toda glória deve ser dada a Deus. Toda glória deve ser dada a Deus. Por isso que você não vê gente tirando selfie com um santo.
Você não vê gente tirando selfie com o santo. Selfie a gente tira com artista. Selfie tira com cantor sertanejo. Mas com o santo não. Porque o santo ele não traz glória para si. De modo que quando você está na presença de um santo, parece que tem um campo magnético, onde você não é atraído para ele, você é atraído para Deus. Automaticamente você entra na presença do santo, você deixa de vê-lo, você só vê Deus na vida dele. É esse o caminhar do santo. Um caminhar debaixo dessa luz inacessível que é Deus. Pastor Russell Shedd disse que Deus nos confia 24 horas por dia. E essas 24 horas devem ser vividas para Deus. Devem ser vividas para Deus. Como é que você tem vivido os seus dias? Como é que você tem vivido as suas horas? Será que você não está criando conivências? Porque de repente a gente trafega por esse mundo, a gente anda no meio dessa sociedade e as pessoas deixam de ver Deus na gente. Porque a gente vai se acostumando com o embalo e com a música desse mundo e de repente a gente está dançando a música do mundo e não está dançando a música de Deus. A gente está cantando as canções do mundo e não está cantando a canção que pertence a Deus. Tinha um crente, trabalhou muito bem o ano inteiro. Final de ano, o que é que tem? Festa de confraternização da empresa. Ele pegou e foi. Aí lá na festa de confraternização da empresa, ele viu todo mundo lá, bebendo, se divertindo, cantando. Aí ele foi até a mesa, pegou um copo de bebida alcoólica e ele ficou ali. E ele ficou ali. A música rolando e ele ali assim. Ao que o colega conhecia ele bem, falou: ué, o que aconteceu com você? Desviou? Por que você está segurando? Por que você está tomando isso daí? Ele falou: não estou tomando, só estou segurando para não pegar mal. Falou isso. Eu não estou tomando. Eu só estou segurando para não pegar mal. E nessa de eu estou segurando para não pegar mal, a gente vai abrindo conivências, e a gente vai abrindo exceções, e essas exceções, de repente, elas viram regra, e a gente está fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Isso começa a tocar na integridade da gente. Isso começa a tocar na santidade da gente. Isso começa a tocar no caráter que Deus nos deu. E a partir desse momento, as pessoas param de ver Deus na vida da gente. Vão abrindo conivências. Os santos, meus irmãos, nesse capítulo de número 15, eles vivem o que cantam e cantam o que vivem. Meu conselho para você montar a sua playlist: canta aquilo que você vive. Canta aquilo que é verdade para você. E canta aquilo que agrada a Deus. Canta aquilo que agrada a Deus. Cuidado. Cuidado com essas músicas que te fazem lembrar de gente que Deus já tirou da sua vida. Cuidado com essas músicas que te fazem desejar ter um estilo de vida que não é adequado ao estilo de vida cristão. Cuidado com essas músicas que te levam para a baderna e não para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando você for montar a sua playlist, se lembre disso. Deus está confiando 24 horas para você. Boa parte desse tempo você vai passar ouvindo música. Escolha bem. Escolha bem. Versos 5, 6 e 7. Depois disso, olhei e abri o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram 7 anjos e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira do Deus que vive pelos séculos dos séculos.
O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O que mais que nós vimos? A gente começou a ver aqui que, primeiro, a playlist de Deus está na Bíblia. Segundo, a igreja canta. Segundo, a igreja dá glória devida a Deus. Terceiro, a igreja canta o que vive e vive o que canta. Em quarto lugar, nós adentramos aqui, a igreja canta a verdade. O que é que está registrado nos versos de número 6 até o 8? Está registrado a ira de Deus sobre esse mundo. Está dizendo que Deus ele vai colocar o ponto final em todas as coisas. E eu pergunto para você, essa é uma verdade fácil de engolir? Saber que todas essas pessoas que nós conhecemos, que nos relacionamos em nosso dia a dia, porque elas têm desagradado e ferido o nome de Deus, Deus virá de maneira violenta sobre elas. É uma verdade fácil de engolir? Certamente não é uma verdade fácil de engolir. E por mais que a verdade não seja agradável, a igreja continua pregando e cantando a verdade. A igreja precisa cantar a verdade. Nós temos um hino, inclusive, que é esse hino. Grandes são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso, que é um hino de juízo, que é um hino sobre a ira, que é um hino a respeito do julgamento de Deus. É isso que a igreja canta. A igreja canta a verdade, por mais que ela não seja recebida, por mais que ela não seja agradável aos ouvidos. Eu não sei que ideia maluca é essa da igreja buscar aceitação o tempo inteiro. Existe um movimento na igreja recente, de umas décadas para cá, chamado Novo Calvinismo, que é a ressurgência das antigas doutrinas de fé reformada, das doutrinas postuladas por Zwinglio, por Calvino, por Lutero. E nós somos muito gratos a esse movimento chamado Novo Calvinismo, porque nós vemos jovens, pessoas que não conheciam essas doutrinas, agora tendo acesso a essas doutrinas, conhecendo a salvação pela graça, a eleição incondicional, o somente a Escritura. Então, em certo aspecto, nós somos gratos a esse movimento chamado Novo Calvinismo. Em contrapartida, esse mesmo movimento parece não ter dado a devida atenção no que diz respeito à piedade e à santidade. Quando Calvino e Lutero eles se levantaram no mundo antigo para lutar contra os abusos da Igreja Católica, não era só uma revolta política ou espiritual, não. Eles estavam buscando uma reforma de vida. Eles estavam buscando viver de maneira santa, distinta, separada, piedosa, passar pela sociedade sem abraçar os valores dessa sociedade, mas mostrar como é a legítima forma de se viver, a forma como Cristo viveu. E parece que a igreja, os novos calvinistas, eles estão buscando ser aceitos. Não vamos remir a cultura, vamos ficar na Starbucks falando de teologia, mas na hora de consertar o casamento, na hora de renunciar aquilo que a Bíblia pede para renunciar, na hora de viver aquilo que a Bíblia pede para renunciar, na hora de falar a verdade, ainda que aquilo desagrade os ouvidos ou ainda que aquilo te prejudique, parece que essas pessoas abrem conivências. Meus irmãos, nós cantamos a verdade porque vivemos a verdade. Vivemos a verdade. A palavra de Deus é clara, amizade com o mundo é inimizade com Deus. É inimizade com Deus.
Ser bem recebido é sinal de que você está fazendo alguma coisa errada. Na maior parte do tempo, ser bem recebido pelos de fora é sinal de que você está fazendo alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus ofende. A palavra de Deus desagrada. A palavra de Deus requer arrependimento de vida. As pessoas elas têm a noção de que Cristo ele contava parábolas para as pessoas ficarem mais aliviadas, ficarem confortadas. Não, meus irmãos. Cristo ele revela o porquê ele falava por parábolas. Para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam e para que vocês não sejam perdoados dos seus pecados. Ele falava em mistério ou em parábolas porque era juízo para aquele povo que não queria receber o santo evangelho de Cristo. Vocês percebem? Em uma de suas parábolas, inclusive, Cristo ele disse assim, olha, nenhum rei que sai à guerra, ele não vê antes se não tem condições de militar contra outro rei. Porque se o exército do rei oposto for mais numeroso, é melhor fazer paz com esse rei do que entrar em guerra com ele. Sabe o que Cristo está falando a respeito do Evangelho? Você precisa fazer paz com esse mundo se você não está disposto a viver para o Evangelho. Se você não está disposto a guardar a palavra de Deus, a viver a verdade, a renunciar, a carregar a sua cruz, faz as pazes com esse mundo. Ou você está em guerra com esse mundo e do lado do Evangelho, ou você está em paz com esse mundo e do lado do anticristo. Não tem meio termo. A igreja canta a verdade. Eu queria te perguntar, quais são as verdades que você tem deixado de pregar para não perder amizades? Não, eu tenho a minha amizade, mas esse assunto eu não falo, porque aí eu vou perder minha amizade, né? Aí eu vou perder relacionamento. Eu não vou confrontar, não, eu não vou denunciar o erro, porque senão, sabe como é, pastor? Ele não vai falar mais comigo, ela não vai falar mais comigo. Será que dentro de você não há um sentimento, um desejo de ser aceito por esse mundo, de ser abraçado por esse mundo? Nós precisamos decidir. Ou somos abraçados por Deus e rejeitados por esse mundo, ou abraçados por esse mundo e rejeitados por Deus. Não há meio termo. A igreja canta a verdade. Qual é a conclusão da mensagem? A playlist de Deus é baseada na Escritura. Cante, pregue e ore a Escritura. 2. A igreja canta sobre Deus, porque vive para Deus 24 horas por dia. Número 3. A igreja canta a verdade e por isso o mundo não consegue cantar essa música. Nós cantamos uma música que o mundo não entende. Nós cantamos uma música que o mundo não quer entender. Um cântico novo que Deus colocou na nossa língua, que testemunha de salvação, de libertação do pecado, de novidade de vida por entre essa sociedade. Você não vai ser aceito nunca. Não cante a música do mundo. Cante a música de Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.